Fala, Poppers! Bem-vindos para mais um episódio, Matheus e eu aqui reunidos, hoje para falar sobre aquela situação que talvez você já tenha se deparado, de ver uma pessoa falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa que você pensa, não, isso aí não, espírita não é. Espírita de verdade, porque se diz espírita, mas espírita não é. Porque um espírita jamais defenderia isso, falaria isso, faria isso. Se identificou? Já aconteceu com você? Conhece alguém assim? Então fica aí, porque depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Então, Matheus, essa é uma situação muito peculiar, recorrente, que por trás disso tudo tem uma grande intolerância em relação às diferenças, em relação ao espaço do outro, de ser quem ele é, pensar como ele quiser, porque a gente entra naquela questão central de é mais importante que a pessoa seja espírita dentro dos nossos padrões do que é espírita, ou se ela é ou não é uma boa pessoa no dia a dia, quem ela demonstra ser através do que ela faz, mais do que talvez o que ela apoia e que você não concorde com o que ela tá apoiando, como na política, por exemplo. Sim, eu vou dizer algo que pode ser bem polêmico aqui, então escutem minhas palavras, mas a gente tem que lembrar que a gente tá vivendo em sociedade. Uhum. Em sociedade a gente cria comunidades, certo? Nós, como comunidade espírita que eu digo, a comunidade espírita mesmo, tipo, todos os espíritas juntos. Sim. Somos falhas. Uhum. Ainda temos falhas. Uhum. Não somos lá porque a gente segue o espiritismo, o Consolador Prometido e a religião cristã, né, a doutrina cristã e tudo mais, filosofia cristã, no caso. Nós somos impassíveis de erro. Não. Uhum. A gente erra porque a gente ainda não realmente entendeu e adentrou aos nossos corações 100% tudo que a gente vê, aprende, lê e até mesmo fala. Isso. Dito isso, qual é o problema disso tudo? É que a gente tem que lembrar que nem todos os espíritas, e até mesmo nem todas as pessoas lá fora, vão ser iguais. Uhum. Por mais que a gente, às vezes, compactue das mesmas crenças, leia os mesmos livros, tenha os mesmos gostos, não quer dizer que a gente é igual. E a gente tem que respeitar isso. Inclusive, parte do cristianismo é você respeitar essa diferença, né? Parte de você ser cristão é isso. Uhum. E a gente tem que fazer isso tanto dentro da comunidade espírita quanto fora, né? Mas a gente tem que sempre tomar cuidado com esse ar de julgamento, porque espírita de verdade é algo que ainda é muito difícil da gente compreender no idealismo da palavra do jeito que as pessoas às vezes colocam. Uhum. O espírita de verdade, o espírita ideal. Uhum. Isso ainda é um conceito muito abstrato para muita gente. Então você tem que tomar muito cuidado quando você usa isso, dar essa cartada quando você está falando de outra pessoa, né? E a gente usa isso a partir do nosso ponto de vista já totalmente inflamado pelas nossas paixões. Uhum. Num patamar que a gente se coloca de eu sou espírito de verdade. Será? Olha como é que você está se referindo ao seu irmão. Sim. Né? Olha o seu ódio nas suas postagens porque você está indignado com a situação ou com os que defendem tal coisa. Uhum. Então a gente também tem que, na verdade, parar para focar mais em nós mesmos, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas crenças e trilhar um caminho que a gente entenda como correto e nesse processo abraçar as diferenças. Você vê, Jesus, por exemplo, tinha que lidar ali ainda com as infantilidades de espíritos, ainda crianças, vamos chamar assim, dos apóstolos, que às vezes Pedro foi lá, não gostou porque estavam prendendo Jesus, taca-lhe a espada na orelha, né? Uhum. Então, resolveu aquilo com violência. Por quê? Porque ele queria ajudar, ou seja, a intenção dele era boa. Uhum. Mas Jesus, ele não fala assim, Pedro, você não é meu seguidor, isso que você fez é um absurdo, como é que você faz isso? Não, ele deu uma lição ali, falou que quem ferir com a espada será ferido e tal, mas acolheu o que foi ferido, acolheu a Pedro. Judas, ele já sabia que ia trair, mas ele em momento nenhum fala, porque você tá se vendendo, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo. Não, Jesus, ele entende o nosso momento, as nossas imperfeições, e ele não nos acha menos merecedores de amor, de cuidado por causa disso. Sim. Então, eu acho que é essa grande lição que fica da paciência que ele teve com todos os seus seguidores que tinham as suas falhas, ele escolheu
pessoas assim falíveis, justamente para que a gente também se identificasse, se conseguisse se ver nesse lugar e nos inspirássemos a melhorarmos, porque depois você vai ver eles no final da vida, pessoas completamente transformadas. Sim. E mesmo ali enquanto eles tinham essas imperfeições tão evidentes, eles também tinham lados luz maravilhosos, que eram tocantes, de arrepiar. E todos nós somos assim, se estamos aqui no planeta Terra neste momento, é porque todos nós temos um lado luz, muito bonito, e temos as nossas sombras. E aí a gente vai ficar focando nas sombras do outro, apontando porque ele pensa assim, porque ele faz isso, porque ele pensa assim, então não é de verdade, não é isso, não é aquilo. É uma pessoa ruim, é uma pessoa menos cristã, enfim. Então, assim, a gente precisa lutar pelos nossos ideais, pelo que a gente acredita, a gente tem que falar sobre isso para tentar conscientizar pessoas, mas sempre respeitando, nunca apontando o dedo e falando mal. E também prestar atenção nas coisas que a gente está replicando na internet, principalmente, que não estejam inflamando, na verdade, ou seja, a sua intenção é alertar, mas às vezes o tom que você usa ou o que você está colocando, você só está inflamando. Uhum. Um dos grandes ensinamentos de Jesus foi não julgais, né? Por quê? Porque no final da história, cara, tipo, todo mundo erra, né? Uhum. Tirando Jesus. Mas todo mundo erra. Uhum. Então, você não pode julgar uma pessoa sem colocar os seus erros na mesa também, né? Aquele famoso ditado, né? Quem não tem teto de vidro não atira pedra, né? Uhum. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado com essa questão do julgar o outro. E acho que uma coisa bem importante também é a gente tomar cuidado com essa visão, né, que a gente tem de o que é melhor ou pior. Por quê? Porque a gente tem essa questão que a gente tem a moral cristã, né? Faz parte da doutrina espírita, né? Então, temos ali o tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia e a religião tem a parte da moral cristã. A moral cristã, todo mundo conhece, né? Todos os espíritas conhecem, estudam, né? Estão aprendendo, né? Óbvio, não sabe de tudo ainda, mas estamos aprendendo. Estamos alinhados nesse ponto. Quando a gente está pensando em falar em questão de certo e errado, com questão de filosofia e questão de moral cristã, a gente tem uma base para falar e para discutir de forma saudável, então não precisa julgar. Agora, quando falamos em questão de se portar como um espírita em meio a uma sociedade, a gente tem que tomar cuidado pela questão de você começar a colocar pontos, né? Começar a citar o que é certo, o que é errado, o que é um espírita bom, o que é um espírita ruim, porque tem muita gente que às vezes faz isso. O espírita ideal, o bom espírita. Mas você tem que entender que a gente vive uma sociedade onde se você coloca o bom espírita na mesa, alguém vai pensar, se tem o bom, tem o mal. Uhum. E de certa forma ela não está 100% errada. Então, a gente sempre tá com essa dualidade muito forte ainda na gente, porque a gente ainda é muito imperfeito, né? A gente ainda tá caminhando para um mundo onde vai ser meio a meio, imagina, né? De onde a gente está saindo. Então a gente tem que tomar cuidado para levantar esse tipo de máxima de o bom e o mal, porque a gente é um grupo muito heterogêneo. E eu acho que isso é a beleza do espiritismo, né? Porque ele dá essa brecha da diversidade, de certa forma, né? A gente tem pessoas que, inclusive, não são necessariamente só espíritas, mas também aderem a outras religiões e ainda assim permanecem espíritas, porque o espiritismo não exclui as pessoas, né? Se você quiser ser budista, evangélico, hindu, o que for, e ser espírita também, ele permite, né? Tem professores evangelizadores no espiritismo que são, né, também aderem a outras religiões e tudo bem. Então a gente tem que mais... Quando a gente vê algo que talvez incomode, a gente vai começar a pensar, cara, isso está me incomodando porque isso vai contra o que eu acredito, contra o que o espiritismo acredita, ou é uma concepção minha do que deve ser espírita ou do que deve ser um cristão, né? A gente tem que sempre colocar essa reflexão. Porque às vezes o que a pessoa está mostrando é algo que é diferente para você, que você... A gente tem essa natureza de, às vezes, rejeitar o novo logo de cara, né? E às vezes ela está mostrando algo que, às vezes, é até benéfico. Tanto para a comunidade espírita, quanto para a pessoa, quanto para você, individualmente. Sim. E que você, às vezes, está rejeitando simplesmente por uma questão de medo, às vezes, ou um receio, ou um preconceito mesmo, né? A pessoa, ela sempre vai ter algo a oferecer e algo a te ensinar nas situações. Então, por exemplo, a pessoa, eu
sou do partido A pessoa é do partido B. Nada do que ela fale vai me convencer do contrário. Beleza. Mas o fato dela existir, pensando diferente de você, e acreditando tão fielmente no que você desacredita, te dá a oportunidade de aprender, por exemplo, com ela, a ser paciente, a ser tolerante, a ser amoroso, a ser acolhedor. Então, assim, a pessoa tá te ensinando alguma coisa. E às vezes a gente já fecha as portas porque o nosso apego a ideologias, principalmente hoje, né, no Brasil, é o que a gente tá vivendo, então a gente precisa falar sobre isso, nos cega para uma verdade maior que é, independente no momento em que a gente esteja vivendo e no que a gente momentaneamente acredite, acima disso, somos irmãos. Eu hoje estava vendo uma palestra do Haroldo, que ele estava lendo um texto do Emmanuel, e o Emmanuel falava assim que no Pai Nosso, no momento em que a gente chama ele de pai, a gente também está chamando a toda a humanidade de irmãos, né? Se ele é o pai, nós somos todos irmãos. E a gente não lembra disso. Então, às vezes, a gente só se volta para Deus, para nossa verdade, na nossa caixinha, e esquece que a gente tá aqui junto, diferentes, em momentos diferentes, estágios diferentes, não por acaso. A religião, a origem da palavra religião tá no religar, né? Então, é nos reconectar. Essa é a intenção da religião. Seja a espírita, a católica, a evangélica, a budista, não importa o que seja, o que a gente entenda como certo, mas é para nos reconectar com o alto, de alguma maneira, por caminhos diversos. Se você precisa ainda da religião para isso, já mostra, né, que é um necessitado. Porque hoje também nessa palestra o Haroldo estava contando a história de uma mulher que chegou para Chico e ele falou: Chico, eu preciso de sua ajuda, tenho um grave problema com meu marido, porque ele é um homem maravilhoso, é um grande pai, é um grande marido, é caridoso, faz o bem, ajuda a todos, é muito inteligente e tal. Nossa, ele é a melhor pessoa que eu conheço, mas tem um problema grave. Aí o Haroldo faz até uma brincadeira nessa hora, passa na cabeça que vai falar que ele é viciado em alguma droga, alguma coisa assim. Ele não é espírita, Chico, ele não é espírita. E aí eu não sei se eu continuo com ele ou não, sabe? E aí fica essa grande reflexão. Realmente, o que mais importa é ser espírita dentro da sua concepção, porque aí entra nessa parte filosófica que você falou, do que é ser espírita, ou é ser uma pessoa boa. Que às vezes, a gente também tem que reparar nisso, às vezes as pessoas pensam diferente, mas elas têm as melhores das intenções. E aí, ainda que a gente não concorde com elas, que a gente sempre lembre, ela também quer e espera e ora pelo melhor. Mas acredita que é por um caminho diferente. Sim, tem uma filosofia de vida que eu tento seguir, que eu sigo em doses bem homeopáticas, porque é muito difícil, mas é de sair da zona do conforto. É de fazer coisas que às vezes você olha e pensa, cara, eu não vou gostar de fazer isso. Mas eu vou lá e tento fazer, mesmo assim. Porque eu acho que isso que enriquece. Então, não cabe a gente julgar também quem falou, o espírita, né, o verdadeiro espírita. Não, às vezes você tem que olhar para aquela pessoa e pensar, cara, o que faz ela pensar assim? E às vezes pode ser uma atitude dessa, pode ser uma atitude que você repudia, e às vezes você se afasta. Mas às vezes é interessante até você trocar uma ideia. Eu não estou falando que é pra você entrar em embate, tal, discussão e debater. Não. Eu digo assim, pra você tentar entender o lado dela, mesmo você sabendo que na sua visão você não compactou com os valores dela, você começar a entender. Eu tenho muito essa questão de... Eu sou uma pessoa muito caseira, né? Então eu não sou muito de sair de casa. Mas bem que recentemente eu até tenho saído muito de casa. E daí, parte é por conta disso, que eu fico, cara, por mim, eu ficava em casa quase todos os dias. Né, óbvio, tem uma hora que eu tenho uma urgência por sair de casa, acho que a pandemia me deixou meio traumatizado também com esse negócio de ficar em casa o tempo todo, mas às vezes eu me coloco numa situação de desconforto, isso não só nessa questão, no exemplo de sair de casa, mas às vezes numa questão social, de muitas vezes eu me vejo conversando com pessoas que eu falo, cara, eu não compacto nada com o que essa pessoa fala, provavelmente vai muito contra os meus valores. Mas eu me sinto tão bem depois de falar com aquela pessoa, por mais que às vezes ela tenha falado atrocidades, coisas que eu, né, não concordo de jeito nenhum. Às vezes até me deixa uma impressão ruim com a pessoa, mas eu fico feliz de ter tido aquela conversa, porque às vezes ela me traz coisas que eu não pensava. Eu acho que às vezes é essa postura.
que tem que ter. Em vez de da gente tentar julgar, é óbvio, você vai ter seus valores. A gente sabe quando aquilo ali não agrada, quando aquilo ali às vezes vai contra o que você aprendeu e contra o que você acredita que é o certo. E às vezes realmente tá errado. Uhum. Mas não quer dizer que não é uma oportunidade para você ir lá e aprender. Às vezes, na verdade, Deus, a espiritualidade, coloca essas coisas no seu caminho justamente para você começar a ter uma atitude a respeito que você às vezes está deixando de ter porque você tem esse ideal, essa idealização muito forte, muito fechada na cabeça. Uhum. E se a gente parar pra pensar, ninguém aqui neste plano ainda gosta de estar errado. Sim. Sabe? Se tem uma coisa que dói, é ter que, às vezes, reconhecer que você estava errado. Isso aí, isso por quê? Porque os espíritos já nos dizem, as duas maiores chagas da humanidade, né? Nós, os espíritos imperfeitos, no estágio que a gente tá, orgulho e egoísmo. Então, pro nosso orgulho reconhecer que a gente está errado, nos coloca, então, sempre nesse patamar de eu tô certo, eu sou dono da razão, minha visão é a única que importa, só eu consigo ver além. E é uma zona ali de segurança também para não ter que dar o braço a torcer. E nisso a gente se fecha. Então, uma oportunidade muito grande de trabalhar isso em nós. E aí, além do orgulho, o egoísmo, porque aí a gente acha que é só sobre nós, né? Que tudo gira em torno das nossas vivências, das nossas verdades, do que a gente entende que, de alguma forma, fala sobre a nossa realidade, e aí acha que o outro, por estar vivendo uma realidade diferente, não sabe do que está dizendo, que tal coisa importa mais. Então, a gente tem que pensar nisso. Nós somos irmãos. E o que impacta em um, impacta no outro. Positivamente e negativamente. Então, no final das contas, quando a gente perceber e se unir que todo mundo quer o melhor para todo mundo, porque assim todo mundo vai ficar bem, literalmente, e seguir o que Jesus nos ensinou de não fazer ao próximo o que não gostaríamos que nos fizessem, mundo ditoso. Sim. Eu acho que a coisa mais brilhante que eu acho vai ser quando a gente começar a ter essa noção de, cara, porque a gente vive, vai parecer muito tosca a frase que eu vou falar, mas eu vou falar meio assim, a gente vive vendo as vidas pelos nossos olhos, sempre, o tempo todo, né? Quando a gente começar a ver a vida dos olhos, literalmente dos olhos dos outros, assim, tipo, realmente começar a ver sem estar fixado só no que a gente consegue ver na nossa perspectiva, tanto de maneira física quanto de maneira filosófica, eu acho que vai ser realmente o momento que você vai começar a pensar de, tipo, agora sim eu começo a ter uma real noção do que tudo pode ser, entendeu? É a virada de chave. É a virada de chave. E parece simples, né? Eu não vou fazer pro outro que eu não gostaria que ele me fizesse. Sim. Eu vou fazer pro outro que eu gostaria que me fizessem. Parece simples e a gente tem uma dificuldade enorme, mesmo assim, de fazer. Porque a gente tem dificuldade de se colocar no local do outro, né? Não fazer o que não faria comigo, isso é fácil, né? Não fazer com o outro o que eu não gostaria que fizesse por mim. Porque você tá vivendo por você, né? Isso, na hora que você faz com o outro, se machuca o outro, não tá doendo em você. Sim. Então, você não se conecta com essa possibilidade. E é isso que a gente tem que lembrar. Beleza, não tá doendo agora, mas pode ter certeza que vai doer. Vai doer, né? E aí, nesse sentido, a gente ficar cada vez mais alerta para as nossas atitudes, o tempo que a gente tem, as oportunidades que a gente tem aqui nessa existência, que a gente não sabe até quando vai ser, e que pelo menos o legado que a gente deixe dentro das imensas imperfeições que ficaram ainda para depois, a gente não deixe mais débitos por ter praticado tanta intolerância, tanta incompreensão, tanto julgamento com as diferenças aqui, neste momento, no aqui e no agora. É isso. É isso, pessoal. Se você concorda, se você também acha que nós estamos muito envolvidos nessa névoa de energias densas, de antagonismos e de diferenças que nos afastam, comenta aí o que você acha que a gente poderia fazer de diferente, colocar em prática, aonde vocês acham que a gente poderia melhorar, se vocês querem mais programas como esse, se vocês estão vivendo situações como essas, enfim. Participem, porque a gente está sempre de olho e esse programa é para vocês. A gente quer que a gente cresça assim com uma grande comunidade de troca também de ideias, de visões, tá bom? Então a gente conta com vocês. Se vocês não concordaram, comenta aí também, tá? A gente gosta de opiniões, sejam as que convergem ou as que divergem. E até o próximo episódio.